No último vídeo a gente falou sobre ruptura da seção líquida. A gente viu como a introdução de uma seção com furos ou com recortes altera a resistência da peça. Em função dessa furação, a gente tem que calcular agora não mais apenas o escoamento da seção bruta, mas também a ruptura da seção com furo. Mas ao final dessa discussão a respeito de conexões de furação, surgiu a seguinte questão: e quando a gente tem uma seção que tem algum tipo de conexão na extremidade, tem um tipo de furação, mas a conexão é feita apenas em alguns dos elementos do perfil? Então aqui, por exemplo, eu estou imaginando que haveria 2 parafusos apenas na alma do meu perfil e as mesas não estariam diretamente conectadas com outro elemento. Quando isso acontece, a gente passa a ter que se preocupar com um novo fenômeno na barra tracionada, que é o fenômeno da desuniformidade de tensões. Então até agora a gente estava imaginando que se eu traciono uma barra, toda a seção transversal dela vai estar sujeita à mesma tensão de tração. Só que quando a gente faz furos na seção transversal, eu sei que eu tenho agora uma seção furada, que é diferente das minhas seções planas. Então entre a seção plana e a seção furada, eu sei que eu vou ter uma diferença de tensões atuando. Mas o fenômeno que a gente vai discutir hoje é um fenômeno um pouco mais sutil. Se nessa seção aqui, que é uma seção plana, eu tenho uma tensão sigma, e nessa seção aqui, que é uma seção furada, eu tenho uma tensão sigma diferente, que vai ser maior porque eu tenho menos área para absorver os esforços, entre essa seção aqui, furada, e essa seção aqui, plena, eu vou ter as tensões se alterando. As tensões vão se desenvolver aqui de uma maneira que elas não vão ficar uniformes por um trecho da peça e depois elas vão se uniformizar. Na região da introdução da perturbação, nesse caso aqui os furos, eu vou ter algum tipo de desuniformidade, um padrão diferente. Essa desuniformidade vai existir por alguma fração do comprimento da barra. Depois, a partir de uma dada distância, essa barra vai voltar a apresentar mais ou menos uma tensão constante na seção transversal. Então o fato de que existe aqui uma perturbação vai gerar uma zona com tensões não uniformes. Nessa zona aqui a gente vai ver tensões maiores do que a tensão de escoamento da barra aparecendo. E vai ser preciso levar em conta esse desenvolvimento das tensões nessa região aqui para avaliar a resistência da barra. Então, recapitulando, quando a gente tem uma barra tracionada, a gente pode verificar o escoamento da seção bruta, quer dizer, a seção plena, sem furos nem nada, se ela vai chegar na tensão de escoamento, e se ela alcança a tensão de escoamento, ela se deforma muito e corrompe o nosso sistema estrutural, então a gente tem que impedir que a barra sofra um escoamento generalizado. Além disso, a gente tem que verificar a ruptura da seção líquida, e o que a gente viu no último vídeo foi como limitar as tensões na região de ruptura. Em vez de usar a tensão de escoamento, nessa região da ruptura da seção líquida, a gente usa a tensão de ruptura, FU, do material. E no vídeo passado, a gente utilizou o valor de AN, que é a área líquida da seção furada, para calcular a resistência da peça naquela seção ali. Só que tendo em vista que é possível que haja algum tipo de desuniformidade na distribuição das tensões, a gente vai ter que adaptar novamente essa fórmula aí. Essa fórmula vai receber mais um termo para levar em consideração o fato de que quando a gente tem apenas parte da seção transversal diretamente conectada, os esforços vão se desenvolver de uma maneira diferente, até eles serem transmitidos para o resto da seção e a tensão de tração se tornar uniforme. Matematicamente, isso vai mudar muito pouco a nossa expressão aqui. O que a gente tem no momento para a ruptura da seção líquida é NTRD é igual a área líquida vezes a tensão de ruptura sobre o coeficiente γ2. O que a gente vai fazer é mexer no valor dessa área líquida. Em vez de utilizar a área líquida do perfil, a gente vai utilizar o valor de AE. AE é chamada área líquida efetiva. A área líquida efetiva é definida de maneira muito simples. Você pega a área líquida, que é a N, e multiplica por um coeficiente de redução, CT. A gente já sabe que a área líquida é menor do que a área bruta, então a N menor do que a G. Isso é óbvio, porque quando a gente pega o perfil e faz furos, a gente reduz a área da seção transversal. O coeficiente CT ele vai ser menor ou igual a 1, de forma que a área líquida efetiva vai ser menor ou igual à área líquida. Então, se o coeficiente CT for igual a 1, a gente tem que a área líquida efetiva é igual à área líquida. Numa situação dessa daí, o que a gente está dizendo é que a distribuição das tensões ao longo do comprimento da peça não vai ser impactada pela conexão. Você ainda tem uma seção líquida que tem menos área do que a seção bruta, mas essa seção líquida tem a capacidade de transmitir os esforços de uma maneira suficientemente uniforme para a nossa barra. E esse coeficiente CT vale no máximo 1,0 e no mínimo 0,6. Ou seja, existe algum tipo de conexão que você pode fazer na sua barra que vai reduzir em 40% a capacidade dela de absorver os esforços. Então, ótimo, matematicamente é muito simples a gente inserir a área líquida efetiva na nossa formulação. Basta a gente substituir esse AN, que é a área líquida,
pelo AE, que é a área líquida efetiva. Essa é a expressão final que a gente vai utilizar para dimensionar barras sujeitas à ruptura da seção líquida. Mas como que se obtém aquele coeficiente CT? O coeficiente CT, obviamente, ele é a função de como foi feita a ligação na extremidade da sua barra. E ligações em estrutura de aço é um assunto extremamente vasto. Então, existem muitas possibilidades de como você conecta uma barra com a outra barra, existem muitos detalhes, existe muita variação. Nesse caso aqui, a única forma que a gente tem de determinar esse CT com simplicidade é recorrendo a valores tabelados do CT. Então, vou mostrar brevemente aqui alguns tipos de ligação. Esse aqui é um desenho de projeto de estrutura de aço. Eu tenho aqui, por exemplo, o detalhamento de uma ligação que envolve vigas e pilares. Então, focando primeiro nesse detalhe aqui, que talvez seja o mais familiar até o momento. O que a gente tem é aqui uma viga em perfil I, que está vindo aqui da direita, e chegando nessa outra viga aqui, que está desenhada na sua seção transversal. A conexão entre essas duas vigas aqui é feita utilizando essa chapa retangular de aço aqui. E essa chapa ela é soldada nas duas vigas, então não tem nenhum parafuso aqui nessa ligação, mas tem cordões de solda, e o que dá para observar aqui é que essa viga é conectada a essa viga aqui apenas através da alma. Então o único elemento de ligação entre as duas vigas é essa placa retangular aí. Dá para ver também que essa viga que está vista lateralmente aqui, ela tem um recorte na alma e na mesa para que ela possa encaixar nessa viga que está em seção transversal aqui. A gente pode também ter esse tipo de base aqui. Então aqui é uma viga de aço que está conectada a um elemento de concreto armado. Essa viga de aço aqui, você está vendo a seção transversal dela, está soldada nessa chapa, em azul isso é uma chapa de aço, dá para ver em corte aqui essa chapa. Está soldada nessa chapa e a chapa está presa no elemento de concreto com o uso de chumbadores. E nesse último caso aqui embaixo que eu vou mostrar por enquanto, eu tenho duas vigas se encontrando num ponto alto, como se fosse uma cumeira aqui. Cada viga está soldada por um lado nessa chapa de topo, e aqui embaixo a gente tem mísulas. Então tem uma chapinha de aço triangular aqui, uma chapinha de aço triangular aqui e uma mesa embaixo de cada uma dessas chapas. Nesse outro exemplo aqui a gente tem uma situação também que é bem convencional, que é uma terça, então esse é um elemento de cobertura de aço, sendo utilizada para travar o banzo inferior de uma tesoura que passa ali por perto. Então essa barra inclinada que vocês estão vendo aqui, ela é uma cantoneira, seção transversal em L, e ela está sendo presa na terça através de uma ligação parafusada com um único pino. Essa cantoneira é uma barra que trabalha apenas a forças axiais e ela está presa na alma dessa terça aqui. Esse aqui é o perfil da terça, é um perfil Z. Então aqui a ligação foi feita. Nesse caso aqui, observem que a cantoneira, que é um perfil L, está tendo apenas uma das suas abas conectada à terça. Essa é uma forma muito comum de conectar cantoneiras. Então o assunto de ligações em estruturas de aço é um assunto muito vasto. O objetivo aqui não é ficar passando por cada tipo de ligação para ver como que funciona. Mas, sendo que existe tanta variação, a única forma eficiente de contemplar essas perdas de resistência por conta da região da ligação é utilizando soluções tabeladas. Então o que a gente vai utilizar são valores tabelados desse coeficiente CT, dados justamente na NBR 8800. Aqui a gente tem o item 5.2.5 da norma, que é coeficiente de redução, que é justamente esse valor de CT aqui. A gente tem 6 tipos diferentes de conexão entre barras que são contemplados aqui por essa norma. Começando pelo caso mais simples aqui, eu vou ler o que está escrito aqui na letra A desse item. Quando a força de tração for transmitida diretamente para cada um dos elementos da seção transversal da barra, por soldas ou parafusos, o CT é igual a 1. É por isso que no exemplo que a gente solucionou no último vídeo, que era esse daqui, o perfil, esse perfil I, W310 por 38,7, está conectado por todas as suas chapas. Como esse é o caso, essa peça se enquadra nesse item A, não tem ninguém desconectado. Como esse era o caso, CT é igual a 1. Para os demais itens, letra B até letra F, eu vou voltar para apresentar no slide, em vez de utilizar o texto da norma, só por uma questão de conseguir ser mais compacto. Então, 6 casos que a norma dá estão aí, A, B, C, D, E, F, está fora de ordem aqui por questão de organização. Segundo caso, letra B, força transmitida apenas por soldas transversais. O que é essa situação? É quando acontece alguma coisa desse tipo aqui. A gente tem a seguinte situação imaginada: uma cantoneira, desenhada aqui em cinza, sendo fixada nessa chapa desenhada aqui em azul. Vista superior, uma vista lateral e uma vista em corte. A direção da força de tração é horizontal aqui nesse slide. E observem que a cantoneira é conectada à chapa em azul através desse único cordão de solda aqui. Esse cordão de solda ele tem a direção perpendicular ao eixo da força. O coeficiente CT vai ser igual à área das chapas conectadas dividido pela área bruta da seção transversal. Estou verificando a cantoneira. A cantoneira tem duas abas. A G para a cantoneira é a área dessas duas abas aqui. A C é a área das chapas conectadas. Apenas uma das abas da cantoneira está conectada. Então a C vai ser a área dessa aba da cantoneira aqui. Então, nesse caso aqui, AC sobre AG daria 0,5.
Observem que nesse caso aqui, se isso de fato aconteceu como eu descrevi, apenas metade da área da seção transversal está conectada, o coeficiente CT nesse caso dá 0,5. Esse valor de coeficiente CT é muito baixo, isso não é recomendado. É recomendado que a ligação seja reformulada de alguma maneira para que não tenha um coeficiente CT tão baixo assim. Valores abaixo de 0,6 não são recomendados. No terceiro caso, a gente tem um caso que talvez seja mais complexo de calcular. É a ligação de barras de sucessão aberta parcialmente conectadas. Nos exercícios que a gente resolveu no último vídeo, a gente tinha, para começar, todas as chapas conectadas. A mesa superior, a mesa inferior e a chapa de alma. Mas aí depois, o que eu fiz foi propor a mesma ligação, só que conectando apenas a alma. Isso é alguma coisa tipo esse caso aqui de cima. Nesse tipo de situação aqui, a gente cai no caso C, que perfil I é uma seção aberta e ele está ligado apenas na chapa de alma. Para que essa questão da desuniformidade de tensões não fique muito abstrata, eu vou ilustrar aqui com alguns modelos mostrando o que acontece quando a gente conecta a seção inteira ou apenas parte da seção. Então eu tenho aqui aquela viga que a gente solucionou no último vídeo, vista lateralmente, aqui a vista da seção transversal. Então nesse primeiro modelo, dá para ver que ela não tem nenhum tipo de furação, é perfeitamente uniforme. Seria aqui o caso de uma peça que possui apenas uma área bruta. Agora eu vou plotar as tensões longitudinais que aparecem nessa barra tracionada. Como esse aqui é um perfil de aço A572 graus 50, a tensão de escoamento é 345 MPa e a força de tração que eu apliquei aqui foi grande o suficiente para que o material chegasse nessa tensão aí. E quando ele chega nessa tensão, a análise é interrompida, não consegue ir adiante porque é como se a estrutura tivesse sofrido colapso aqui no meu modelo. Então o que dá para ver é que o modelo inteiro está com a tensão de exatamente 345 MPa, não tem nenhum tipo de desuniformidade. Então o que eu estou fazendo aqui é gerar um histórico do carregamento dessa viga. Então o que eu fiz foi aplicar uma força de tração nela e aumentando essa força de tração aos pouquinhos. Então a animação que vocês estão vendo aí é a animação da tensão nessa viga conforme ela vai sendo carregada. Então a gente começa com a tensão bem baixa, a tração está muito pequena, conforme eu vou aumentando o valor da força de tração, a tensão, que é o que está em cores, vai aumentando. Mas observem que em qualquer instante do vídeo, toda a viga tem apenas uma cor, indicando que as tensões estão uniformes nela toda em qualquer instante. Nessa vista lateral aqui dá para ver de maneira mais clara o efeito de Poisson. Aquele contorno em branco, esse retângulo em branco, representa a dimensão inicial da viga antes dela ser carregada. E observem que conforme ela vai esticando com a força de tração, ela vai perdendo altura também, por causa do efeito de Poisson. Nesse segundo modelo aqui, eu tenho a mesma viga da outra vez, só que seguindo o exercício que a gente resolveu no último vídeo, o que eu fiz aqui foi colocar a furação correspondente à ligação. Então eu tenho os 6 furos de alma, todos alinhados, e os 4 furos em cada mesa. Aqui eu solucionei da mesma forma, só que dessa vez os apoios são as bordas dos furos, então são os furos que seguram a viga. Quando eu ploto as tensões, o diagrama fica bem diferente. O diagrama fica dessa maneira aí. Essas aqui são as tensões que atuam nessa barra tracionada. Todo mundo que está em vermelho está com a tensão maior ou igual a de escoamento. Eu limitei aqui a exibição para exibir no máximo a cor da tensão de escoamento. Tem alguns elementos aqui que estão com tensão além do escoamento, ou seja, já passaram daquele trecho de escoamento, de deformação intensa, e já começaram a sofrer o encruamento, mas eu decidi não exibir de maneira diferenciada aqui. Então todo mundo em vermelho está escoando ou já escoou. E dá para ver aqui claramente a desuniformidade. No outro modelo a gente tinha a viga toda com uma única cor, aqui a gente tem uma grande variação de tensão ao longo dessa viga. Nas redondezas aqui dos furos, tem um estado de tensão bem complicado que acontece. Então dá uma bagunçada muito legal nessa região aqui. E o que nos interessa aqui em particular é o seguinte: conforme eu vou andando, me afastando da região do apoio, a tensão vai tentando chegar naquela tensão uniforme de escoamento. Então aqui a tensão está bem bagunçada. Conforme eu vou andando para a direita, a tensão vai uniformizando, até que aqui no final ela está quase uniforme já em toda a altura da seção transversal. Esse modelo aqui teve um pequeno defeito de introdução de carga que fez uma desuniformidade acontecer aqui, mas a ideia dá para ver muito bem. A gente tem a tensão bem desuniforme e ela vai uniformizando conforme eu me afasto desse apoio aqui. Então, fazendo a mesma análise da distribuição das tensões aqui conforme eu vou aumentando a força de tração, eu tenho esse resultado aqui. A força de tração começa bem pequena, então a barra está com a tensão uniforme quase zero. Conforme essa força de tração vai aumentando, dá para ver a desuniformidade já começando a aparecer. Aqui, por exemplo, na região da furação, a gente já tem tensões bem diferentes do que na extremidade da peça. Continuando o carregamento, a tensão vai aumentando. Começa a acontecer um escoamento aqui na borda. O comportamento aqui na borda direita vai ficar um pouco esquisito. Então a gente pode até ignorar o que vai acontecer aqui e observar mais essa região aqui da furação. Então continua a aumentar a carga. Dá para ver aqui que já ocorreu o escoamento aqui entre os furos em algumas regiões. E esse é o último instante da nossa análise. Então a animação fica dessa forma aí. Dá para ver o desenvolvimento das tensões e a grande desuniformidade de tensões nessa peça aí. Olhando aqui por cima, o que é interessante para comparar com o próximo modelo é o que acontece com a mesa. Então eu vou parar aqui no final da análise. A gente tem a mesa
carregada desde o princípio. Então aqui, ó, perto dos furos, eu estou com a mesa bem carregada já. Dá para ver que os furos na mesa estão bem deformados. E aqui eu já tenho altas tensões se desenvolvendo desde o começo, nesse modelo aqui. Então nesse último modelo, que representa o último exercício que foi solucionado no outro vídeo, a gente tem aqui a conexão feita apenas através desses 6 furos aqui na alma. Então agora eu não tenho nenhum furo na mesa. Para esse modelo, as tensões axiais ficaram dessa maneira aqui. Essa é a distribuição de tensões que apareceu no meu modelo. Então, novamente, o que está em vermelho ou está escoando ou já está para lá de escoado, sofrendo encurvamento. E a gente tem justamente aqui, ó, nessa região aqui entre os furos, próximo aos furos, a gente tem altas tensões. No resto da barra, as tensões são muito inferiores. E, novamente, dá para ver a grande desuniformidade de tensões. Em particular, dá para ver que aqui, no comecinho, a alma está muito solicitada, vermelho, laranja, amarelo e vai diminuindo, e a mesa não está nada solicitada. As tensões só começam a aparecer mesmo na mesa depois de uma fração do comprimento da nossa barra. Olha lá, até aqui mais ou menos, nem tem tensão na mesa. Só começa a aparecer mesmo alguma tensão mais aqui para frente. Assim fica bem visível esse efeito deletério que tem sobre a peça, você conectar apenas parte dos elementos da seção transversal. Então nessa animação aí a gente consegue visualizar justamente o desenvolvimento das tensões conforme a peça vai sendo carregada. Novamente no começo as tensões são bem uniformes, só quando a carga vai aumentando que vai ficando mais óbvia essa desuniformidade nas tensões, até que eventualmente na região da ligação ali dos furos começa a acontecer algum tipo de escoamento. A peça começa a falhar por ali, ó, certo? Em vermelho aqui a gente tem alguns elementos que já escoaram. E aí, eventualmente, a ruptura vai acontecer por conta da falha nessa região aqui. O que é interessante ver aqui nesse modelo é a grande desuniformidade de tensões que é introduzida pela presença da conexão feita em apenas uma das chapas, deixando as mesas desconectadas. Então, como que a norma recomenda que seja tratada essa situação, na qual você tem um perfil I conectado por apenas uma das chapas? Dessa maneira aqui. Então, eu tenho aqui essa situação, que a gente acabou de ver, e essa situação aqui de baixo, que na verdade é o contrário. A conexão é feita apenas nas chapas de mesa e a alma é deixada sem conexão. Nesse último caso aqui tem um exemplo de uma cantoneira ligada por parafusos, não mais por solda que nem no exemplo anterior. Então como que a gente calcula aqui o valor do coeficiente CT? Para começar, é necessário determinar o valor de LC, que é o comprimento da ligação. Esse parâmetro é fácil. Você vai observar qual que é a direção da força de tração na barra. A barra que a gente está verificando, no caso, é essa barra daqui. Esse é o nosso perfil I, está aparecendo aqui, né, em corte, e aqui a vista lateral. A força de tração atua nessa direção aqui. Nessa direção, qual que é o comprimento da ligação? Ou seja, qual que é a distância entre o primeiro parafuso e o último parafuso nessa ligação? A distância aqui nesse caso vai ser LC. Aqui a gente tem apenas 2 linhas de parafuso, então a distância acaba sendo igual à distância entre os parafusos. Mas eu poderia imaginar uma ligação na qual eu tenho mais linhas de parafuso. Aí no caso o valor de LC é a distância do primeiro parafuso até o último parafuso. Esse aqui seria o valor de LC que entra na fórmula. Se fosse uma ligação soldada, conforme representado aqui embaixo, LC é o comprimento do cordão de solda. Novamente, na direção da força de tração. O valor de LC, dessa fórmula do CT, é bem fácil de determinar. O valor de EC, que vai ser um pouquinho mais chato, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? A gente tem aqui 2 casos. Caso A e caso B. No caso A, quando está presa apenas a chapa de alma do perfil, o que você tem que fazer é dividir esse perfil I, que está com a chura cinza aqui, em 2 perfis U. Então eu tenho o perfil aqui da esquerda e eu tenho o perfil da direita. Esses perfis são idênticos, porque o perfil I é simétrico para começo de história. E ficou também uma chapa de ligação para cada lado. EC é a dita excentricidade da ligação. A excentricidade da ligação é a distância do plano da ligação até o centroide dessa fração de perfil. Para um perfil U, o centroide fica mais ou menos aqui. Então, eu divido meu perfil I em 2, corto ele aqui no meio, eu tenho o perfil U da esquerda, o perfil U da direita. Cada um desses perfis tem o seu centroide. O valor de EC vai ser a distância desse centroide até o plano da ligação. O plano da ligação aqui é o plano no qual aconteceria o corte se a ruptura da ligação fosse acontecer. Se você imagina que você tem 2 chapas conectadas dessa maneira aqui eu tenho minha calculadora e aqui a capinha dela. Então, são minhas 2 chapas. Quando eu aplico uma força normal de tração, então eu vou tracionar uma para a esquerda e uma para a direita, é isso aqui que tende a acontecer, certo? Essa ruptura que está acontecendo aqui, estou separando as chapas, essa ruptura acontece nesse plano aqui. Nesse plano. Esse é o plano de cisalhamento nessa ligação. Então, onde a minha mão, que está representando uma chapa,
encosta nesse perfil é o meu plano de ligação. Se essa ligação fosse rompida de alguma maneira, cortando o parafuso, esse parafuso ia ser cortado nesse plano aqui. Então, para calcular o valor de EC, você precisa, primeiro, dividir o seu perfil em subperfis. Segundo, calcular o centroide de cada um desses subperfis. E depois, detectar onde que é o plano da ligação. Então, isso tudo requer um pouco de prática. Para começar, o cálculo do centroide, do perfil, isso tem formulação para perfil I, na verdade para perfil U aqui, né? Como que fica a posição do centroide desse perfil U. Se é possível determinar, tem fórmula já pronta para isso. A questão do plano da ligação é mais sutil, você tem que ter uma sacada, tem que ter um entendimento um pouco melhor da física envolvida no problema aí, para conseguir determinar onde está esse plano da ligação. Se o valor que você encontrar aplicando essa fórmula aqui for menor do que 0,6, isso indica que a sua ligação não está adequada. É melhor fazer algum tipo de alteração, como você está ligando os elementos, para aumentar o valor desse CT aí. Agora, se o seu CT der maior do que 0,9, use 0,9 por segurança. Então esse é o caso de cima, para o perfil I ligado pela alma. No caso de baixo, o perfil I ligado pelas mesas, a lógica é a mesma. Detecta qual que é o comprimento da ligação, LC, divide o perfil no meio, só que agora, em vez de dividir o perfil no meio com uma linha na vertical, a gente vai dividir o perfil no meio com uma linha na horizontal. Nesse caso, em vez de virar dois perfis U, viram dois perfis T. Um perfil T aqui por cima, um perfil T aqui por baixo. Calcula a posição do centroide de cada perfil desse daqui. Novamente, tem fórmula já estabelecida para o cálculo desses centroides. Detecta qual que é o plano da ligação, aqui nesse caso, a interface entre a chapa e a mesa superior do perfil, esse é o plano da ligação, e calcula EC, distância do plano da ligação até o centroide que você calculou. Tendo todos esses valores aqui, joga na fórmula e é o mesmo esquema. Deu menor que 0,6, muda a ligação. Deu maior que 0,9, usa 0,9. Tem muitos outros casos de ligação que se enquadram nessa letra C aqui, mas por último, só para exemplificar, eu tenho aqui o de uma cantoneira ligada por apenas uma das abas. Mesmo procedimento. Qual que é o valor de LC? Distância entre o primeiro parafuso e o último parafuso na direção de aplicação da força. Detecta o plano da ligação. O plano da ligação é esse daqui, que é onde aconteceria a separação dos elementos estruturais se a gente tivesse a ruptura. Nesse caso da cantoneira, eu não preciso dividir a cantoneira em dois, nem nada assim não. Eu vou usar a cantoneira como ela é mesmo. Então eu calculo a posição do centroide da cantoneira e a distância desse centroide até o plano de ruptura vai ser o valor de EC. Jogo todo mundo na fórmula, calculo o CT. Se der menor que 0,6 eu mudo a ligação, se der maior que 0,9 eu uso 0,9. O próximo caso que eu tenho listado aqui é o de seções tubulares retangulares. Novamente, essas fórmulas aí foram todas retiradas da norma, eu apenas agreguei todas elas aqui num único slide. E a lógica é a mesma, vai existir uma excentricidade da ligação, um comprimento da ligação, você vai calcular essa razão e determinar o valor de CT. Mesmos intervalos, menor que 0,6 reformula a sua ligação, maior que 0,9 usa 0,9. Nesse caso aqui eu tenho um tubo ligado por uma chapa de centro, a gente pega o tubo, faz um recorte no tubo, enfia essa chapa aqui no meio dele e solda a chapa no tubo. Na ligação de baixo eu tenho o tubo fixado com duas chapas, uma na mesa superior e uma na mesa inferior, de forma que as almas do tubo não fazem parte da ligação. Mesma coisa, na de cima eu divido o perfil com uma linha horizontal, eu tenho um perfil U para cima e um perfil U para baixo, calculo a posição do centroide desse perfil U, distância até o plano de ligação, jogo na fórmula aqui. Nos dois casos, o corte que eu faço é na horizontal, então nos dois casos isso aqui resulta em perfis U, um para cima e um para baixo. O valor de EC, dessa excentricidade, já é dado pela própria norma, essa formulinha que está aqui, cujos parâmetros aparecem nesse detalhe aqui de baixo. De maneira análoga, a gente tem seções tubulares circulares. Tem várias formas de você conectar uma seção tubular circular. Num vídeo anterior eu até mostrei aquela na qual o camarada pega o tubo e ele amassa a ponta do tubo e aí passa os pinos naquela ponta amassada ali. Essa aqui é uma outra forma de conectar, você faz um rasgo no meio do tubo, enfia a chapa ali e solda a chapa no tubo. Para esse tipo de ligação, o valor de CT é calculado dessa maneira. Se a sua ligação for muito comprida, ou seja, se esse LC aqui for muito grande, maior do que 1,3 vezes o diâmetro do tubo, você pode dizer que a distribuição é uniforme, a ligação é comprida o suficiente, você não precisa usar o CT 1. Se essa chapa aqui for muito curtinha, então imagine que minha chapa viesse apenas até aqui. Minha chapa de ligação fosse bem curtinha, LC ia ser muito pequeno e eu ia cair nesse caso aqui de baixo. Observem que mesmo nesse caso aqui de baixo, LC tem que ser pelo menos maior ou igual ao diâmetro do tubo. Então se LC for realmente muito curtinho, se fosse pegar uma chave, quero fazer uma ligação aqui assim. Não, sem condição, né? Então LC tem que ter pelo menos um comprimento mínimo, ele cai nesse caso aqui de baixo, mesmo esquema. Divido o perfil no meio, calculo a excentricidade da ligação, calculo o comprimento da ligação, que é o comprimento da chapinha entrando no tubo, jogo no valor de CT e observo esses intervalos aqui, 0,6 até 0,9. Novamente, o valor da excentricidade, que você não precisa nem fazer conta nenhuma, que a norma já te dá,
o valor dela, D sobre π. E por último, a gente tem chapas planas com soldas longitudinais. Então, no primeiro caso, a gente tinha soldas transversais, né? Tinha uma cantoneira ligada com uma solda aqui, ó. Por que essa solda era transversal? Porque a força de tração atua nessa direção aqui. Então, se a força de tração está nessa direção e o cordão de solda está nessa direção aqui, são perpendiculares, então é transversal. Nesse caso aqui, a gente tem o cordão de solda com a mesma direção da força. A força está para cá, o cordão de solda está alinhado. Então a gente tem soldas longitudinais. Aí o valor de CT está tabelado dessa maneira aqui, em função do comprimento do cordão de solda e da largura da menor chapa conectada. Só seguir essas recomendações aqui e obter o valor de CT. Novamente, observe que existem limitações para o valor de LW. Você não vai querer fazer uma chapinha minúscula aqui, com cordão de solda pequenininho, e dizer que a conexão está feita e que a conexão está boa. A norma limita o valor de LW a, no mínimo, B. Então a gente tem todas essas situações aí diferentes, para as quais a gente pode calcular os coeficientes CT. E com o coeficiente CT em mãos, você bota ele lá na fórmula, transforma a sua área líquida em uma área líquida efetiva e consegue calcular o valor de NTRD para o estado limite de ruptura da seção líquida. Então, finalmente, nesse slide aí, eu resumo tudo que a gente viu até agora a respeito da verificação à tração. Para garantir que a peça passa na verificação à tração, ou seja, que ela não vai romper por tração, a gente tem que obedecer essa inequação aqui. NTRD, que é a força axial de tração resistente de cálculo, tem que ser maior ou igual a NTSD, que é a força axial de tração solicitante de cálculo. Respeitada essa inequação, tá ok. Não respeitada, a peça não passa na verificação. NTSD, a solicitação vem da análise estrutural, e NTRD a gente aprendeu a calcular aqui. NTRD vai ser o menor entre esses dois valores aqui, entre o valor associado ao escoamento da seção bruta e o valor associado à ruptura da seção líquida efetiva. Então aqui em um único slide a gente consegue resumir toda a formulação para barras tracionadas. É por isso que barras tracionadas são um assunto mais simples para o dimensionamento de estruturas de aço. Tem ainda mais uma condição que tem que ser respeitada, que é a condição da esbeltez da barra. O coeficiente de esbeltez é calculado de maneira muito simples. Isso é uma breve revisão de resistência dos materiais novamente. Lambda é igual ao comprimento da barra dividido pelo raio de giração. Comprimento da barra bem direto. E o raio de giração, para quem não está lembrado da resistência dos materiais aí, é essa propriedade geométrica aqui. É a raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área. Como cada seção transversal tem dois momentos de inércia, um em relação ao eixo x e um em relação ao eixo y, a gente utiliza nessa fórmula aqui do I o menor momento de inércia, que é o que vai resultar no maior valor de lambda. Se lambda for inferior a 300, a peça pode ser utilizada como uma barra tracionada na sua estrutura. Se não for inferior, você precisa trocar de perfil. Então nesse slide aí está o resumo final de toda a formulação de barras de aço tracionadas. A verificação aqui da esbeltez, garantir que a barra pode ser utilizada, e a verificação aqui da resistência, garantir que a barra não vai falhar nem por escoamento da seção bruta, nem por ruptura da seção líquida. Agora que a gente terminou o estudo das barras tracionadas, vamos ver como que tudo isso está presente aqui na norma. Então no item 5.2, que é o item de barras prismáticas tracionadas, a gente começa por aqui, a condição que eu apresentei. NTRD tem que ser maior ou igual a NTSD, resistência superior à solicitação. A força axial resistente de cálculo, dado pelo item 5.22, tem duas situações: o cálculo do escoamento da seção bruta e da ruptura da seção líquida. Então, para o escoamento da seção bruta, a gente tem a formulação aqui, AGFY sobre gama A1. Para a ruptura da seção líquida, AE-FU sobre gama A2, exatamente a formulação que eu já tinha apresentado. A norma apresenta como calcular a área líquida efetiva, que é AE igual a CT vezes AN é a área líquida e CT é o coeficiente de redução. A área líquida a gente calcula subtraindo furos e recortes que existam no perfil. Falamos sobre aquela questão da furação em zigue-zague das linhas de ruptura. A norma daqui é uma descrição mais detalhada de como calcular a área líquida em algumas outras situações. Depois ela vai passar para apresentar como é calculado o coeficiente de redução, CT, que foi o que eu acabei de apresentar no slide aqui, os 6 casos, né, A, B, C, D, E, F. Então tudo aquilo que eu apresentei aparece aqui. E por último a norma lista algumas situações diferentes, como por exemplo, barras ligadas por pino. Nesse caso aqui, a gente tem uma barra que está ligada por um único conector. Logo de cara, a gente não conseguiria utilizar a formulação que foi apresentada até agora. Por quê? Porque para o cálculo da área líquida efetiva, para ligações parafusadas desse tipo aqui, requer conhecimento do comprimento LC, que é a distância do primeiro furo até o último furo. Se a barra tem apenas um furo, LC vai dar 0.
E se LCD é 0, essa formulação aqui obviamente não funciona. Então, barras ligadas por um pino tem uma formulação particular. Não vou entrar no mérito dessa formulação aqui, porque como os conceitos já foram apresentados, eu acho que quem quiser utilizar esse tipo de formulação aqui pode consultar essa parte da norma. Até é um exercício importante saber ler a norma corretamente. E por último, a gente tem barras redondas com extremidades rosqueadas. Novamente, isso é um caso particular que eu não tratei. A norma diz aqui como tratar. E aqui a norma dá a limitação do índice de esbeltez para uma peça isolada e para peças combinadas. Eu não vou falar muito sobre esbeltez aqui, porque o próximo conteúdo que eu vou apresentar nos próximos vídeos é de compressão. E para compressão, a esbeltez é absolutamente crucial. Aqui ela tem uma importância secundária nas barras tracionadas, mas nas barras comprimidas, a esbeltez tem uma importância crucial. Então a gente vai ver em muito mais detalhe a esbeltez lá no próximo material.